Vale. Bueno, ya está. Bienvenido. Oye, nos tenemos aquí, bueno, tenemos un traductor oficial, que es Miguel Franco, que va a hacer, pero bueno, yo voy a intentar algún bocadillo. Hay un poco de portugués portugués español para poder me entender. Así que de vez en cuando vais a escuchar a Miguel Franco, que va a hacer la traducción simultánea, Sí. o no tan simultánea, pero una traducción para hacerlo más comprensible, ¿no? Para todos. Sí. Y bueno, tenemos con nosotros, muy conocido en Portugal, Miguel Santos, y a partir de ahora también en España, un poquito más. Esperemos que sí. Y él está muy, digamos, implicado en con responsabilidad en los temas de software, ¿no? Yo veo más en toma de software y de adaptar un poquito los software al mundo de la radio, de los radioamadores, de Sí, los radioaficionados, ¿no? sí. Pero desde hace poquito también tiene una labor en el emprendimiento, ¿no? En el divulgar lo que es esta red, ¿no? De Mescore. Y bueno, va a estar con nosotros en los próximos minutos. Y bueno, en Exato. principio, yo creo que en Portugal es algo conocido, Mescore, pero aquí en España yo creo que el Mestaxis tiene una sombra tan alargada, tan grande, que apenas le queda un poquito de espacio para que se conozca, ¿no? Entonces, vamos a hacer este intento hoy, oye, para que todos tengan con certeza de qué es Mescore. Vamos a empezar un poquito, que nos describas qué es Mescore, cómo empezó, llegaste a tu conocimiento, el sistema, y luego pues ya pues, empezamos ya con el desarrollo de tu charla. Así que adiante então. Certo, exato. Pronto, eu pedia só que o Miguel Franco desse umas palavras iniciais, uma vez que ele fala espanhol, castelhano, eu não. E, portanto, para que o público espanhol possa entender melhor, eu preferia que ele iniciasse e depois eu continuo. A la palabriña você, adiante, Miguel. Bueno, muy bien. Antes de todo, gracias en nombre de Miguel Santos y mío, claro está, porque también es de mi interés que todo esto se divulgue y porque estamos hablando de cosas diferentes, algo diferentes de lo que ya hay. Y hay un nicho, un espacio donde creemos que tanto Miguel Santos como yo creemos que se encaja perfectamente el Mescore. Por lo tanto, solo de darte las gracias, José, una vez más, ahora aquí públicamente, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero por la democracia demostrada en la presentación de todo lo que a la radiocomunicación le dice respecto, sea digital, sea analógico, sea lo que sea. Por lo tanto, aquí quedan nuestros agradecimientos y vamos a dejar al expert hablar de lo que nos trae aquí. Y en cualquier momento, José, a lo mejor será más fácil para ti percibir si es necesario que se traduzca a alguna parte más técnica porque bueno, para mí ya sabes, para mí todo es igual, sea portugués o español, todo es igual. Para Miguel Santos pueden no tener tanta noción de lo que va a ser difícil para que se entienda por los de habla española, vamos, castellano, ¿vale? Por lo tanto, dejo contigo y ya le pasarás a Miguel Santos si enseguida. Bueno, decirte, Miguel, que grato soy eu. Estoy agradecido contigo, siempre muy disponible y siempre procurando siempre los colegas y con los temas sugiriéndome. Así que agradecimientos son recíprocos. Yo solo soy un hilo conductor. Pero a veces intervengo, a veces doy mi opinión, pero a veces no. A veces trato que
los invitados, ¿no? Para mí no hay problema con el portugués, si es un poquito de vagar, no hay problema ninguno, pero bueno, sí, sobre todo pensando en el auditorio, ¿no? En los que van a escuchar, que serán en su gran mayoría en lengua española, ¿no? Pero en cualquier caso es muy parecido y creo que debemos hacer todos unos intentos. Yo creo que ustedes, los portugueses, hacen más intentos por falar español que los españoles saben falar portugués. Eso hay que cambiarlo, hay que mudarlo un poquito, ¿no? Pero bueno, así que voy a pasar la palabra a Miguel y efectivamente voy a intentar hacer el momento en que sea necesario, quizá, a mi opinión, que tú intervengas o que des una traducción más en español, que seguro que lo agradecen los radioescuchas, ¿no? O los televidentes, Sim. não sei. Ok. Bom, então, começando, esta é uma apresentação sobre o Meshcore, mas antes de falar do Meshcore, temos de falar da tecnologia que está por trás, aquilo que permite fazer a comunicação, porque estes radiozinhos assim pequeninos, este está com as tripas de fora, estas coisas pequeninas e baratas, digamos que estes equipamentos custam entre 20 euros, 30 euros, 40, enfim, alguns mais, mas existem sempre soluções baratas. Eles assentam num protocolo que é o LoRa, que é um sistema de comunicações de longo alcance com baixa potência. É muito utilizado em sistemas de monitorização, sistemas em que é preciso dar alguns comandos à distância, alguns sistemas de alarmes, outros sistemas de rega, a chamada a Internet das Coisas, de Internet of Things. Portanto, partindo deste protocolo do LoRa, que já tem a capacidade de enviar poucos dados, mas muito longe, é assim que funciona, porque não há milagre, para conseguir que o sinal chegue muito longe com pouca potência, temos que transmitir muito poucos dados. É assim que funciona. Então, em cima do LoRa, foram desenvolvidas outras aplicações. Foram desenvolvidas o mesh tástico, o Meshcore já existia, existem outras como o retículo, como... Enfim, escuso estar aqui a dizer mais que algumas não irão conhecer, mas aqui a ideia é, já existe um protocolo de comunicações muito eficiente e em cima disso é programado a maneira como a comunicação se faz. Estamos a falar de comunicação de texto. Todos estes sistemas, por serem de banda muito estreita, apenas permitem comunicar texto, como se fosse um SMS de um telemóvel. E, portanto, este é a base de tudo. Quando ouvirem falar no LoRa, ele serve para imensas coisas. O Mesh Tástico também utiliza o LoRa, o Meshcore utiliza o LoRa e muitos outros serviços utilizam o LoRa, embora cada um fale entre si. Ou seja, o Mesh Tástico não fala com o Meshcore e o Meshcore também não fala com outros protocolos. Ou seja, uma coisa é a parte de rádio, de comunicações, outra coisa é o pacote de dados que vai lá dentro, encriptado, próprio de cada um dos sistemas. Portanto, são coisas separadas. Provavelmente ouviram falar do Mesh Tástico e agora estão a ouvir falar do Meshcore. Até podem usar a mesma frequência, até podem usar os mesmos parâmetros, mas um é diferente do outro. É parecido, mas é diferente. E é esse o meu objetivo hoje, de explicar essas diferenças e especialmente aquilo que eu acho que é uma vantagem do Meshcore. Então, o que é e como é que ele aparece? O Meshcore aparece no início deste ano, 2025, em Inglaterra, pelo Andy Kirby, que depois de uma série de anos a mexer e a experimentar o Mesh Tástico, tal como eu também fiz durante uma série de anos, ele achou que havia de haver um sistema diferente, que fosse diferente do Mesh Tástico e que, por um lado, corrigisse algumas coisas que as pessoas não gostavam no Mesh Tástico, mas especialmente que a sua base, aquilo para que foi desenvolvido, fosse diferente. E aqui está uma das comparações. Enquanto no Mesh Tástico ele transmite imensa telemetria,
Portanto, ele pode enviar a percentagem de carga da bateria, a posição do GPS, pode ter sensores de temperatura, de umidade, pode enviar de X em X tempo a posição e sabermos onde é que está cada um dos equipamentos. Todos os clientes, quando estão ligados na rede, a rede sabe que eles existem, porque eles acabam por enviar essa telemetria e dizer onde estão. O Meshcore nasce numa filosofia diferente, em que ele não envia nada, a não ser que o próprio utilizador queira. Portanto, é possível ter um equipamento Meshcore ligado na rede e ninguém saiba dele. Porque a filosofia é diferente. E com isto ganha-se uma coisa que se percebeu ao longo do tempo, que era um problema no Meshtastic. É que com tantos dados a serem transmitidos e com o sucesso que teve de tantas pessoas a aderirem ao Meshtastic, o que aconteceu foi que não havia largura de banda para enviar tantos dados. Porque para o sinal chegar longe, ele tem que ser de banda muito estreita. Ele tem que enviar poucos dados de cada vez. Mas se há muito tráfego, muita telemetria, então a comunicação começava a ficar empastelada, começava a ter esses problemas, ao ponto da rede quase que deixar de funcionar. Con permiso, yo creo que ahí ahora hace falta un poquito que Miguel Franco pueda, sobre todo la última parte, que es lo más interesante, lo que se refiere a los datos, ¿no? Que uno envía todos los datos y el otro pues solamente a voluntad del usuario, ¿no? Y teniendo en cuenta que a veces la banda no permite tantas cosas y es mucho más optimizado, ¿no? Óptimo, digamos, en ese sentido. Si puedes un poquito hacer una recapitulación así breve, Miguel. Sí. En resumen, lo que Miguel Santos estaba diciendo es que el Meshtastic, una de las grandes diferencias del Meshtastic en relación al Meshcore es que el Meshtastic está a toda hora enviando telemetría. Envía la posición, envía identificaciones, envía si tiene conectado y muchas veces tiene sensores, valores de sensores, todo eso. Lo que crea una sobrelotación de la banda con datos que se quieren pequeños, digamos así, para que se envíen rápido y que vayan lejos. Pero lo que pasa es que al fin son muchos datos al mismo tiempo. Imagínate en una ciudad un montón de equipos de estos enviando a todo momento, porque al fin y al cabo va a estar a todo momento, porque son periódicamente, cada equipo va a enviar automáticamente datos, y al final está la banda llena de información que en un final no es lo que te interesa si quieres enviar un mensaje. Y quieres enviar luego un mensaje y no consigues porque está sobredotada y bueno, eso trae otros problemas que ya Miguel lo comentará enseguida, seguro. Creo que sería más o menos esto que preguntabas, ¿no, José? Sí, obrigadiño. Aí, Miguel. Adelante. Exato. Ok, bem explicado. Pronto, essa foi uma diferença e, portanto, o Meshcore nasceu para tentar resolver esse problema, que não era bem um problema, porque o Meshtastic, quando foi feito, era para isso mesmo. Mas as pessoas procuravam um meio de comunicar apenas texto e não telemetria. Portanto, o Meshcore é exatamente o contrário. Eu até posso partilhar a minha posição GPS, por exemplo, que há equipamentos que têm, mas na verdade não sou eu que partilho a minha posição GPS. O que eu faço é, eu autorizo alguns clientes, ou seja, algumas pessoas, a quando quiserem pedirem a minha posição GPS. Portanto, só há dados de telemetria quando eles fazem falta para alguma coisa. Em vez do meu equipamento estar a enviar os dados de minuto a minuto e ninguém estar a vê-lo, ele autoriza, podem ser todos os clientes ou apenas alguns clientes, que eu posso escolher, a quando eles quiserem, eles pedirem a minha telemetria e saber onde é que eu estou, que bateria tenho, que umidade tenho, enfim.
Portanto, isso também é possível. Portanto, é um conceito exatamente o contrário, na tentativa de poupar o máximo de largura de banda para que possa realmente existir espaço para as comunicações de texto, que é isso que se pretende. Basicamente é isso que se pretende. Depois há também uma outra diferença em que no mesh táctico geralmente todos os dispositivos repetem os sinais, ou seja, eu ao enviar uma mensagem, ela chega a outros rádios, como estes, que recebem o sinal, enviam novamente para o ar, que há de chegar a outros, que por sua vez enviam para o ar, e normalmente quando se faz o quarto salto, penso que é o quarto salto, ele para, pronto, já não vai mais longe. E a mensagem há de ter chegado eventualmente ao destino. Isso faz com que todos os equipamentos, inclusive é o que eu tenho comigo aqui, se eu tivesse este equipamento ligado, ele também iria repetir esse sinal. A ideia de mesh, portanto esta mesh, esta malha, é assim que funciona, foi uma boa ideia, mas nunca há ideias perfeitas. E a questão é, cada vez que um equipamento deste recebe o sinal, repete, está a ocupar outra vez a largura de banda. E enquanto está a emitir, não escuta. E esses sinais podem colidir com outros que estão a tentar fazer a mesma coisa. Então, veio aqui uma diferença também no Meshcore. O Meshcore tem, basicamente, dois tipos de equipamento. É como se eles são o mesmo, portanto, a placa é a mesma, pode ser este, mas o software que cá está dentro é que é diferente. Um é o cliente, que em inglês ele chama o Companion Radio, portanto, o nosso companheiro, o rádio que anda connosco, que comunica por Bluetooth com o telemóvel, portanto estes equipamentos não têm interface, temos que utilizar o telemóvel, igual ao mesh táctico, a mesma coisa. Simplesmente o meu cliente não repete mensagens, ele serve apenas para eu enviar mensagens e receber mensagens, mas ele não repete nada. E a ideia dele não repetir é porque provavelmente o meu cliente está dentro de casa, ou está comigo. Então ele nunca tem muito alcance rádio. Não faz muito sentido ele repetir o sinal, porque ele também nunca iria chegar muito longe. Então no Meshcore optou-se por ter dois tipos de equipamento. O cliente, que apenas envia e recebe mensagens, e o outro, agora eu vou deste lado, mas é o mesmo, com outro software, que é o repetidor. O repetidor só repete mensagens, não é cliente, não, por si só não envia nem recebe mensagens, ele repete as mensagens que já existem. Então pode-se dizer que no Meshcore a rede é uma rede de repetidores, não é uma rede de clientes, enquanto no mesh táctico tudo faz parte da rede. Mas depois causa um conflito de dados, de ocupação de largura de banda, um problema de gestão da rede. No mesh táctico, essa era a filosofia desde o início, era a mesh. No caso do Meshcore, a rede é uma rede de repetidores, que são bem colocados, que têm antenas exteriores ou estão em cima de edifícios altos, e a rede faz de uns repetidores para os outros. E é assim que a rede vai crescendo. Se um repetidor conseguir chegar a outro, e esse conseguir chegar a outro, e esse chegar a outro, então temos uma rede que faz uma determinada cobertura. O meu cliente apenas tem que conseguir, com esta antena ou com a que tiver, chegar a um repetidor. Chegando a um repetidor, eu estou ligado na rede e consigo chegar a todos os outros repetidores e a todos os clientes que estão nesses mesmos repetidores. Ou seja, a comunicação é muito mais limpa. Eu consigo ter uma comunicação de equipamentos bem colocados, que são os repetidores, e o meu cliente apenas tem que chegar à rede, ele tem que estar na rede, mas ele não interfere com a rede. Portanto, esta também é uma grande diferença e que para mim torna as coisas mais simples de gerir, porque nós sabemos onde estão os repetidores. E os repetidores são, por norma, bem montados, são fixos, podem até ter energia solar para quando houver um apagão eles continuarem a funcionar, e então há uma garantia de que a rede existe e tem aquela topologia, é feita daquela forma. O meu cliente apenas tem que ligar a essa rede. Miguel, não sei se queres resumir. Sí, yo creo que toca ahora un poco, es un cambio de infraestructura diferente, de dinámica, y que es Exato. necesario, sobre todo ahora, explicarlo por qué. Para los que han estado con una primera toma de contacto con Meshtatic, es un poco
digamos, un choque, ¿no? Un choque sobre la forma de actuar. Así que adelante, Miguel Franco. Bueno, al fin y al cabo, la idea del mesh táctil era buena, era poner todo el mundo en contacto y que todos sirviesen de repetidor a todos los otros. Pero lo que pasa es que al final está tan sobrelotada la red que, que hay choque de datos y bueno, y sobrelotación. El Meshcore, la diferencia que vino a traer es que es como si fuera una red de radioaficionados, para los portugueses de radioamadores, en que escoges puntos buenos para poner un repetidor y los repetidores son los que van a hacer la malla, la malla, que es lo que es la red. Nuestro equipo es solamente como si fuera un walkie. Llama al repetidor, el repetidor pasa a otro repetidor y bueno, ya llegará al equipo, al walkie, entre comillas, a quien nosotros queríamos enviar los datos. Esto crea una libertad en la banda que permite que más mensajes pasen, más mensajes interesantes, que son los de nuestras conversaciones, que queremos enviar un mensaje a nuestro familiar, a nuestro amigo, y él nos quiere contestar. No está ahí sobredotada con toda la otra información. Por lo tanto, lo que se ha querido hacer en Meshcore es aligerar un poco, un poco, que al final es mucho, aligerar mucho la malla. Porque, vuelvo a decir, esto es un poco como, bueno, ya hemos intentado hacerlo de esa forma tan a primeras vistas proficua, o sea, que conseguía enviar los mensajes en todas partes, todos los equipos eran repetidor y cliente final, y llegaremos a todos lados, pero luego trae este problema de la sobrelotación. Por lo tanto, se ha dado, con el Meshcore es como si se haya dado un paso atrás. Vamos a hacerlo ahora bien, del punto de vista del intercambio de mensajes, no de la telemetría y todo eso, porque ya la telemetría ya era lo que existía antes de que se cogiera esto para enviar mensajes. Por lo tanto, eso de la telemetría ya existía antes. Pero se sacó la parte de la telemetría y vamos a lo que interesa, que es las personas enviar un mensaje que sea recibido y que sea contestado. Ha sido lo que ha sido hecho aquí. Y bueno, en Meshtastic cada equipo es un client, o sea, vamos a hablarlo así, es como si fuera un walkie, pero también es un repetidor. En el Meshcore no, en el Meshcore tienes walkies y tienes repetidores, que te permite hacer toda esta malla de una forma más ligera, como ya lo he dicho antes. Adelante. Sí, yo creo que siempre ha sido el tema de la mensajería instantánea, siempre ha sido una asignatura pendiente, tanto de la PRS como en el LoRa PRS, en Meshtastic, y bueno, en Meshcore creo que ahí pone más el acento, ¿no? El acento en eso, ¿no? En la mensajería, y quita un poquito el resto de que la geoposicionamiento, telemetría, otra serie de cosas que lo veo efectivamente un poquito, es interesante, pero quizá no, para mí lo que más debe tener importancia es la mensajería de punto a punto, ¿no? O a través de saltos, pero la mensajería instantánea que llamamos, ¿no? Entre radioamadores, es lo más importante, creo, ¿no? Adelante, Santos, a palabra para José. Entretanto, ainda falando a propósito dos repetidores, posso mostrar um mapa para terem uma ideia de como está Portugal e de como é que foi, como é que conseguimos chegar aqui em 6 meses. Como é que eu posso partilhar o meu ecrã?
Tem que mirar os puntitos encima, lá. Ok, já vi. A esquerda, después abrir y compartir. Exatamente. Ahí está, todo bien. Portanto, esta é a zona de Lisboa, pronto, Espanha é ao lado. Então, para se poderem localizar onde estamos. Tengo que decir que a veces en este último fin de semana estuvieron llegando balizas de MESCO, Mestasti, no sé, más o menos en la frecuencia de 800 MHz. Llegaron hasta las Islas Canarias, increíblemente. Está una cosa muy increíble porque son 1.300 y algunas cosas más kilómetros. A propagação tem estado muito boa devido ao calor e a outros fenómenos, então isso é possível. Então, explicando o que temos aqui, portanto, cada um destes elementos é um repetidor, apenas existem aqui repetidores, não existem clientes. Isto é só uma rede de repetidores. Esta rede tem pouco mais de 6 meses e, portanto, está a aderir muito bem em Portugal. As pessoas estão a aderir, estão a montar repetidores e todos os que estão aqui são repetidores que fazem parte de uma rede, ou seja, não foram colocados aqui manualmente. Nós temos um equipamento que entra na rede e consegue ver todos os que existem, ou seja, quer dizer que é possível este que está aqui em cima, que está, por exemplo, deixa-me ver onde é que ele está, eu posso até andar para mais. Eu estou aqui em cima, onde está este 8. Eu sou este, que está aqui. E eu consigo falar para Lisboa, para aqui. Porque existem outros pelo caminho, às vezes a propagação ajuda, outras vezes não. Mas estes todos que estão aqui, que agora se vêem, todos estes conseguem falar entre si a qualquer hora. Os que estão mais longe, este e os outros, já não é sempre. Mas todos os outros fazem parte de uma rede que está sempre permanentemente disponível. Começámos com 5 ou 6 repetidores e mais pessoas aderiram e neste momento a rede está espalhada desta maneira. E esse é o objetivo, é que outras posições que não estão cobertas possam também ter os seus repetidores. E, portanto, é uma rede de repetidores em que alguém, com o seu cliente, o seu radiozinho, assim, se conseguir chegar a um destes que aqui estamos a ver, ele vai conseguir entrar na rede e falar com todos os outros que estão na rede. Pronto, eu penso que agora tenho que voltar a fechar. Voltar. Penso que é isso. Estão a ver? Miguel, estão a ver? No, agora não cambiou. Sim, temos que ver. Ok, é porque eu ainda estou. Ok, então vamos ver só como é que eu posso sair daqui. Tem que fazer o mesmo procedimento, pero a inversa. Como se fosse a compartir, mas depois deixa de compartir. Tem que... Estou a tentar fazer isso. Voltar. Ainda tem o mesmo procedimento. Não vejo os 3 pontos. Não. Tem que ir abaixo, lá. São 3 pontos horizontales. Abaixo, lá, onde está o microfone, a câmera. Não tenho, mas não vejo, não aparece. Não. Eu sim ve... A ver. Yo no tengo el Telegram abierto en el ordenador, sino... Voy a ver. Mas podemos deixar, não tem problema. Podemos deixar. Tem uma carpeta, ao lado de la cámara, tem uma carpeta superpuesta. Dois carpetas superpuestas. Não sei se dá oportunidade. Daí, dá um clique e depois deixa de compartir. Já entendi. Ok. Aí está. Pronto, Perfeito. Já aprendi. Ok. Tudo bem. Portanto, vemos que é uma rede de repetidores e aqui um dos interesses é que, tal como no Mestastic,
é uma rede, mas disponível para todos. É uma banda livre. Não é um sistema para radioamadores. Portanto, que também era isso que me agrada. Existem sistemas que são exclusivos para radioamadores, mas eu sempre tive interesse em sistemas que fossem para todos pudessem usar. Há aqui também um outro fator que foi escolhido por mim em Portugal, não foi só por mim, mas eu estive à frente disso, que foi porquê escolher esta banda, que na verdade são duas bandas, é os 433 MHz e os 868. Com o passar do tempo, ou seja, há alguns anos atrás, o Mestastic foi para 868 MHz. Ele começou em 433, quando eu também andava a experimentá-lo, há uma série de anos, mas depois foi tudo para 868. E quase que se esqueceram que os 433 também são uma banda livre, embora com menos potência, com algumas restrições, mas eu, como radioamador, sempre me agradou mais os 433 MHz por dois motivos, principalmente. Porque nós, radioamadores, já temos as antenas, porque é uma banda de radioamador, então já temos toda a espécie de antenas, desde antenas fixas, direcionais, antenas para o carro, portanto eu já tinha, enquanto 868 não é uma banda de radioamador e, portanto, temos que comprar esse equipamento. E, por outro lado, para quem quer ter uma antena exterior, e muitas vezes essa é a única maneira ou é a forma mais fácil de montar um repetidor, as perdas no cabo e nas fichas e adaptadores são muito menores em 433 do que em 868. Portanto, o dobro da frequência, que é o que faz os 868, obriga a ser um critério muito mais apertado nos cabos, nas fichas, em tudo. Então é mais fácil trabalhar em 433. Por outro lado, a propagação, esta que agora temos estado a beneficiar, também é mais fácil de conseguir em 433 do que em 868. Portanto, em Portugal, a maior parte da rede está em 433 MHz, numa frequência que fui eu que escolhi e com os parâmetros que também fui eu que escolhi. Isso teve um estudo, não foi só porque me apeteceu mudar os parâmetros, ou seja, quando instalarem o MeshCore, há uma série de presets que já lá vêm, que já estão escolhidos, se a pessoa está na Austrália, se está nos Estados Unidos, se está na Europa. Mas mesmo a banda de 433 existe a Europa e existe a Portugal. A Portugal tem parâmetros diferentes, que para mim são mais otimizados. Pronto, isto é uma questão muito mais técnica, mas entre os parâmetros que eles recomendavam e os parâmetros que eu escolhi, eu consegui, tanto em ambiente urbano como numa cidade, ou como em rural, digo eu, portanto no campo ou na cidade, consegui diferenças entre 6 a 9 dB de ganho. Basicamente é se a largura de banda é mais estreita, entra menos ruído. É um dos motivos. Se a largura de banda é mais estreita, Santos, traz alguns... tengo una pregunta, no sé si quisiera traducir, pero bueno, no sé, voy a intentar explicar. Yo coincido, concordo perfectamente en la decisión de escoger la banda de 433, porque para los radioamadores es mucho más cercana, tiene mejores cualidades. Tú lo has descrito en los decibelios de gaño, ¿no? De ganancia, es muy evidente. Y además tenemos una infraestructura ya previa que lo hace más fácil, ¿no? Yo creo que está claro que el camino debe ser ese, ¿no? Aunque ahora hay una inercia entre incluso radioaficionados que dicen, no, ¿cómo me voy a cambiar? Ya he comprado mis equipos de Mestastic, ya no puedo cambiar, ¿no? El equipamiento, ¿no? Inclusive hay una duda muy grande, y es que la mayoría viene con una frecuencia que es 433-175 por defecto, ¿no? Y sin embargo, la internacional creo que es 875, 433-875. No sé si estoy en lo correcto, no sé si Miguel, si Franco quiere decir algo, no sé, al respecto. Há várias frequências possíveis, ou seja, na comunicação em LoRa existem alguns canais já previamente estabelecidos. Mas podemos emitir em qualquer frequência. Atenção, isso não há essa restrição. O que eu fiz em Portugal, é verdade, as frequências que disseste estavam nesse preset. Eu escolhi o 433-375,
para não colidir com os canais mais utilizados. E, portanto, eu estive a ver a análise do espectro em várias cidades de Portugal e percebi que havia uma zona que é a parte inicial dos 433 que estava muito mais ocupada do que outra, e então eu escolhi a frequência que achei que estava menos utilizada em Portugal. Ele corresponde a um canal LoRa, mas que está muito menos utilizado. E, portanto, aí também se consegue ganhar um alcance maior por haver menos ocupação dessa banda. Essa foi uma das decisões. Depois, em cima disso, foram os parâmetros LoRa, em que temos a largura de banda, o spirit factor, o coding rate, uma série de parâmetros que também influenciam a capacidade de transmitir mais dados ou menos dados, largura de banda maior ou mais pequena, e com isso, com essa mudança entre os valores standard e os que eu consegui escolher, consegue-se um ganho entre 6 a 9 dBs, que é muito grande. É claro que não há nenhuma situação que seja boa em todos os casos. Para fazer isto teve que sacrificar alguma coisa, mas no geral consegui comunicações muito mais fiáveis do que os parâmetros de origem. Portanto, o que eu aqui proponho é que em Espanha partam dos parâmetros que eu já utilizei, e obviamente se não quiserem esses podem ter outros, mas este foi um estudo que eu já fiz que talvez seja também válido em Espanha. E aliás, era interessante ter os mesmos dados para conseguir interligar as duas redes. Que los portugueses tienen un pantalla ahí muy grande y tenemos que aprender de la experiencia previa, ¿no? Miguel, Franco, adelante. Sí, lo que Miguel dice es que tal como tú habías dicho que había ahí más que una frecuencia, las hay más que una frecuencia, pero todo el trabajo que Miguel Santos tuvo de realzar que Miguel Santos no es un curioso, es radioaficionado categoría 1 de topo en Portugal hace muchos años. Pero además de eso, también le gusta mucho toda esta parte tecnológica, toda esta procura del porqué de las cosas, además de que incluso profesionalmente entiende mucho de todo esto. Pero esto para situar las personas que nos estén escuchando del por qué Miguel Santos dice que ha buscado ahí una forma mejor de pasar los datos, de trabajar con el Meshcore. ¿Por qué lo ha dicho? O sea, que hay una razón. Y volviendo, una de las cosas que escogió fue esta frecuencia, precisamente el 375, 433-375, porque ha hecho un estudio previo de varias ciudades en Portugal, procurando saber dónde había más interferencias creadas por todos los sistemas que sabemos que hay en 433. Luego, también escogió varios parámetros que tenemos para ajustar el Meshcore y el Meshtastic también, pero de forma que no se tocaran tanto unos a los otros. O sea, se perdió alguna cosa, pero por otra parte, con todo este estudio y ajustando los parámetros, consiguió entre 6 y 9 decibelios de ganancia. Porque esto, una cosa es tú coges un walkie de fábrica, lo coges, pones la frecuencia que quieres y ya hablas de esta forma. Pero si entiendes un poco del walkie, lo puedes programar para mejorar mucho su desempeño. Y ha sido lo que Miguel Santos ha hecho aquí, ha sido dentro de lo posible, dentro de lo que es alterado, digamos así, y de lo que es legal, alterar los parámetros utilizando su experiencia para que los datos choquen menos unos con los otros y haya sea más efectiva el paso de los mensajes. Básicamente fue eso. Sim. Isso que estás dizendo
é especialmente importante na banda de 868 MHz. E agora eu vou voltar ao que o José tinha dito, que quem já tem um equipamento destes, porque experimentou o Mestastic, tem um equipamento provavelmente de 868 MHz e não tem de 433. Ora, em Portugal existem as duas bandas. A primeira, 433, está mais divulgada, é verdade, mas a outra também existe. E eu acho que do futuro terá um grande crescimento. Houve também uma tecnologia desenvolvida em Portugal que é um gateway, portanto uma maneira de interligar as duas redes. Imaginem um repetidor, mas que tem dois rádios, tem um de 433 e tem um de 868. E o que um escuta, ele passa para a outra rede. Portanto, chega a um ponto que os dados que chegam em 868, em alguns sítios da rede, em alguns repetidores, passam para a rede 433 e vice-versa. Então Entiendo é possível... que via MQTT ou via... Não existe. Isso não existe. São dois hardwares ligados fisicamente pela porta série. Okay. Eles estão fisicamente na mesma caixa. Essa parte do MQTT não existe no Mescor. Miguel, só aqui uma parte. É natural que quem esteja a ouvir isto faça uma separação do Mestastic para o Mescore, em que o Mestastic é 868 e o Mescore é 433. Não é exatamente assim. Perdão. Estamos... Espanhol. No hay problema, estamos a entender muy bien. No, lo que decía, que esto es necesario, que hay muchos aquí que eventualmente que no lo saben, y algunos que lo van a escuchar, que es natural que hagan la distinción del Mestastic para el Mescore por el Mestastic ser 868 y el Mescore 433, pero no es del todo verdad eso. Miguel Santos lo que está aquí hablando es solamente en Mescore, porque en Mescore hay 433 y hay 868. Estos gateway, estos links, estas bridge, son de 433 a 868 y de 868 a 433 Mescore. Solamente Mescore. No estamos aquí mezclando el Mestastic, ¿vale? Solo para poner esta parte aquí. Sí, y como ha dicho Santos, es físico. Una pregunta, Santos. Se habla de la frecuencia. Nosotros somos radioamadores y tenemos la posibilidad de salir con más potencia. Hay algunos dispositivos que traen hasta 1 vatio. Tienen un sistema que te permite más potencia de la que se usa en ISM. Nosotros los radioamadores podemos incrementar la potencia o inclusive usar otras frecuencias como Vega F, que también algunos, por ejemplo, a mí me tocó hace poquito, estuve en Tailandia y ahí está prohibido. Allí nuestro amigo Nasco se dedica a hacer LoRa en VHF, ¿no? Bom, então, o que posso dizer é, não é possível os radioamadores utilizarem Mescore, porque o Mescore é sempre codificado. Não há maneira de transmitir sem ser codificado. E os radioamadores não podem transmitir em codificado. Enquanto em Mestastic havia essa opção de desligar, embora ao desligar tornava-se incompatível com os outros utilizadores, portanto também não foi uma solução. Em Mescore isso não é possível. Portanto, um radioamador utiliza o Mescore como uma pessoa qualquer que não seja radioamador e logo está limitado pela potência. Não é possível utilizar mais potência mesmo sendo um radioamador, porque a emissão é codificada. Entendido. Bem, há aqui uma outra questão que eu aproveito para introduzir quando falaste do MQTT. Essa também é uma das principais diferenças entre o Mestastic e o Mescore. Quando o Mescore foi desenvolvido, foi com um objetivo de ser apenas rádio, não ter nenhuma ligação à internet, nem nenhuma ligação a outra coisa que não seja rádio. Portanto, é uma rede rádio. Não existe MQTT, não existe nada parecido com isso.
Tanto que a configuração, tanto de um repetidor como de um cliente em Meshcore, é extremamente simples. No fim vão ver o site em português e tem 2 vídeos feitos por mim, em que um explica como configurar um repetidor e o outro como configurar um cliente. E é extremamente simples, enquanto no Meshtastic existem muitas opções, porque existe o MQTT, existem vários tipos de dispositivo, pode enviar, pode receber, pode ir pela internet, pode não ir, pode autorizar, pode não autorizar. Existem tantas opções que torna-se mais difícil, mas no Meshcore não existe nenhuma dessas opções. A pessoa, basicamente, para ter um cliente, só tem que programar, ou seja, flashar o firmware, faz no browser, tal como se fosse um Meshtastic, só que simplesmente é no site do Meshcore, e a seguir temos que escolher o perfil da frequência, que se for 433 é pôr Portugal, se for 868 é diferente, eu já vou explicar o porquê que é diferente, e depois temos que basicamente escolher o nome do nosso equipamento. E já está. É só isso. É extremamente simples a funcionar. Há também uma diferença, é que o Meshcore não tem versões beta. Ou seja, sempre que sai um firmware, ele sai definitivo. Não há uma versão de alfa, não há uma versão beta, não há uma versão a ser alterada. Sempre que sai uma versão, ele traz qualquer coisa de novo, eventualmente corrige um ou outro bug, mas nunca a coisas severas, coisas que impedissem de funcionar. Ou seja, não há software experimental. É sempre um produto acabado. Miguel, não sei se queres resumir, se calhar falei muito. Lo que Miguel Santos dice es que con relación a esto de la Internet, una de las ventajas de que el Meshcore no permita la conexión a Internet es que simplifica muchísimo los parámetros. Tienes media docena de parámetros para ajustar en el Meshcore. Si estuviese conectado, o sea, si tuviese la hipótesis de conectarse a Internet, tendrías muchos más parámetros para ajustar. Y lo que decía antes aún de esto de los radioaficionados, de utilizar el Meshcore, en Meshcore todos somos iguales. ¿Por qué? Porque el Meshcore es codificado. Por lo tanto, al ser codificado, yo creo que en España es igual, no puede ser utilizado por radioaficionados, por radioamadores en Portugal. Por lo tanto, es un poco esto. Somos todos iguales aquí y no hay diferencia. En Meshtastic sí que había alguna diferencia, pero al fin y al cabo, imagínate que yo lo ponía para utilizar mi licencia de radioaficionado en Meshtastic y vosotros no. Eso ya creaba aquí conflictos en que no conseguíamos comunicar, por lo tanto venía a aportar una confusión más, un lío más a todo esto. Adelante, José. Sí, bueno, de todas maneras, efectivamente, el problema es que puede haber una red propia de radioamadores, pero sin codificar, pero claro, el problema es que se tiene que crear como una red paralela. Digamos, están los radioamadores por un lado, sí, y los no radioamadores o no radioamadores y radioamadores codificados, ¿no? Hay como ya un cisma ahí, ¿no? Pero eso porque Meshcore no lo permite. Eso, sí. Y en Meshcore ni siquiera esa hipótesis que dices de crear aquí una red paralela no es posible porque Meshcore no Sí, disponible. Entendido. E pois, Okay. adelante, Santos. Sim. Relativamente à banda de 868 MHz, há menos escolha possível. Enquanto em 433 a banda é muito grande e foi possível escolher uma parte dessa banda mais para a frente ou mais para trás, em 868 não é possível e eu explico porquê. A banda até é grande, mas para utilizar a maior potência, os 500 mW, meio watt,
E para ter um duty cycle de 10%, a banda possível é estreita, são 250 kHz. Então o que aconteceu é que todos escolhem a mesma banda. O Mestastic escolheu essa parte da banda, com 250 kHz de largura de banda, e o Meshcore escolheu exatamente a mesma coisa, porque é o único sítio onde há mais potência e que interessa emitir. Mas então, se no Mestastic a banda já estava muito ocupada, muito sobrecarregada, esse foi um dos motivos de se desenvolver um sistema novo, mas em 868 ele tem que estar exatamente na mesma frequência. Esse foi também um dos motivos que me levou a começar pelo 433, para fugir àquilo que já tinha sido um problema, que era a banda extremamente saturada. Mas pronto, em 868, então como é que isto se resolve? Eu tentei resolvê-lo em Portugal da seguinte maneira, portanto, não alterando muito os parâmetros, portanto, a frequência é a mesma, a largura de banda é a mesma. Depois tive que mexer num parâmetro, há um parâmetro que se chama Spread Factor, que o Spread Factor o que diz é quanto tempo demora a transmitir um pacote de dados. Ou seja, é como se eu estivesse a falar numa sala com muita gente. Se eu falar mais devagar, é mais fácil que as pessoas entendam o que eu estou a dizer. É como tu me pedes, nós aqui não percebemos bem português, então fala mais devagar. Se eu falar mais depressa, é mais difícil. O Spread Factor é isso que faz. Quando eu aumento, ele está a transmitir os dados mais devagar. Quer dizer que é mais fácil eles serem entendidos quando o sinal é fraco. Mas, por outro lado, no mesmo tempo, transmite metade da coisa. Portanto, quando o Spread Factor passa de 10 para 11, ele demora o dobro do tempo a transmitir, mas transmite metade dos dados e ganha 3 dB pronto, de relação sinal-ruído. Basicamente é isso. Mas é uma vantagem do LoRa que, se tivermos na mesma frequência, na mesma largura de banda, mas com um Spread Factor diferente, a maneira como o que se chamam chirps, que é a maneira como os bytes são transmitidos lá dentro, ficam desalinhados. E então pode haver uma emissão com um Spread Factor de 10, que ela interfere pouco com uma Spread Factor de 11 ou de 12. Então a minha ideia em Portugal foi, vou encurtar de 11 para 10, e com isso eu ganho velocidade, portanto eu consigo transmitir ao dobro da velocidade, quer dizer que ocupe metade do tempo. Isso tem a ver com o duty cycle, com uma série de capacidade de tráfego. Vou perder 3 dBs, assumo que perco 3 dBs, mas vou tentar fugir ao congestionamento que já existe naquela frequência por causa do Mestastic. A maior parte dos países não fez isto, eu não entendo porquê. Eu acho que é um erro, já o expliquei, eu falo regularmente com quem desenvolve o sistema, mas ainda não está bem aprovado. Tanto que existem 2 parâmetros em 868. Um que diz médium e outro que diz fast, se não me engano. Portanto, é escolher o que tem o Spread Factor de 10. E eu vejo que a maior parte utiliza o que vem por defeito, que é o 11, que é igualzinho, exatamente igual ao Mestastic. E que para mim é um erro, porque vão ter uma banda extremamente congestionada. E o 10 é uma maneira de fugir a esse congestionamento, já que não podemos fugir da mesma frequência, porque a banda é muito estreita em 868. Adelante. Básicamente y de una forma muy resumida, luego también me tomo la libertad por Miguel Santos también de decir a quien nos escucha que vayan a informarse un poquito sobre Spread Factor y coding rate y todo eso, porque hay muchas imágenes en internet que incluso lo explican bien de una forma gráfica, pero lo que se pasaba aquí es que el Meshcore de 868 tenía el mismo Spread Factor que el Mestastic de 868. Y al fin y al cabo se chocaban más, porque aunque una no escuche la otra,
pero porque Meshcore es diferente en términos de software, digamos así, de esa parte, es diferente de Meshtastic, por lo tanto no se escuchan, pero es como si la cadencia, al ser igual, la cadencia de datos de una y de otra, al ser igual, estaban ahí chocando siempre. Lo que Miguel Santos ha hecho es, para Portugal, ajustó un poco el split factor del Meshcore para que pueda dividir la banda, que ya por sí es muy estrecha, de 868 con Meshtastic, pero que se choquen menos. A costa de perder un poquito de ganancia, ha conseguido que se choquen menos, que se utiliza la misma banda, el mismo rango, pero que se choquen menos. Porque es uno de los problemas de la 868 con relación al 433, es que la 868 tiene una anchura de banda muy estrecha. O bueno, es larga, pero solo se puede utilizar una largura de banda muy, muy estrecha. En 433 nos lleva a lo que hablábamos antes, que se puede escoger ahí más que una frecuencia porque es más ancha, ¿vale? Adelante, José, cambia. Sí, una pregunta que tengo para Santos. Según él, ¿qué parámetros es el más que debemos escoger, ¿no? Entre cuando hacemos la configuración, porque hay muchos colegas que tienen dudas ahí entre elegir un parámetro u otro para optimizar mejor la comunicación. ¿Qué nos recomiendas en el tipo de parámetros de tipo de comunicación? Então, para 868, eu utilizei os parâmetros standard, portanto a largura de banda, eu posso mostrar, se calhar é mais fácil, isto também é rápido. Exatamente. Vamos ver se eu agora já consigo fazer isto bem. Tienes que tenerlo en primer plano. Já está. Ahora sí. Pronto, então, temos aqui a banda de 433, que foi a primeira que falámos, e aqui em baixo podem ver que a frequência, o bandwidth, portanto a largura de banda que eu reduzi, portanto 62.5 kHz, o split factor é 9 e o coding rate é 6. Portanto, eu não vou muito explicar porque é que isto é assim. Digamos que o 433 foi o tal meu estudo e ele é uma frequência diferente daquela que é proposta. Mas na banda de 868, e esta aqui é que importa, é daquela que agora estamos a falar. Não consigo. Então, o que temos aqui é que o que cá está é tudo igual àquilo que o Meshcore propôs e que o Meshtastic também usa, à exceção deste parâmetro que está aqui em baixo. É este Split Factor 10 que é a diferença, em que tanto no Meshtastic como no Meshcore utilizam geralmente o 11. Em Meshtastic é sempre o 11, não vale a pena mudar, porque senão não conseguem comunicar. É que basta um destes parâmetros ser mudado e já não falam com as outras pessoas. Portanto, aquilo que eu proponho e isto é um dos presets que existe no software, mas com o Split Factor de 10. E isto é importante fazer já desde o início, porque senão existem uns repetidores que estão 11, outros estão 10 e não comunicam uns com os outros. E depois, quando entra mais alguém, tem que decidir se quer o 10, se quer o 11. E a certa altura está metade das pessoas em cada lado e é mais difícil uniformizar. Esta é uma decisão que é importante ter desde o início. Daí em Portugal, eu e um conjunto de pessoas tivemos 2 meses a instalar repetidores e fazer experiências para que quando pudéssemos anunciar que a rede já existisse e os parâmetros já fossem definitivos, porque agora, por exemplo, em Portugal já há tanta gente que já não é possível mudar. Então o que digo em Espanha é que esta é a lógica do Split Factor 10 para fugir à interferência do Meshtastic.
e por outro lado conseguem um débito maior, perdendo 3 dBs. Enfim, 3 dBs é uma coisa que se consegue ganhar na antena. E, além disso, em 868 é permitido utilizar mais potência do que em 433, portanto há sempre maneira de compensar isso. E pronto, temos aqui, este é o site em português, do www.meshcore.pt, depois podem consultar, e estão cá também os vídeos, como eu falei há bocado, onde diz configurações, estão aqui em baixo, estão aqui em baixo os vídeos que eu fiz para explicar como é que se programam. E o vídeo é tão simples que qualquer um vai perceber. ¿Puedo, José? Sí, adelante, adelante. Bien, lo que Miguel Santos estaba diciendo es que, y esto lo voy a aportar yo, que no se piense que esto es por un capricho, ¿vale? Volvemos a lo que hablamos antes. Se ha escogido, Miguel Santos ha escogido estos parámetros precisamente para mejorar la cadencia de mensajes y de datos y todo eso. Es cierto que en 868 es a costa de perder 3 decibelios, pero eso, como decía Miguel, se puede ganar en la antena, o se puede poner un poco más de potencia en el equipo, porque la potencia legal, la autorizada, es a la salida de la antena, ¿vale? Por lo tanto, para compensar un poco esto, podemos aumentarla, sí, estando aún así dentro de la legalidad. Por lo tanto, lo que Miguel aconseja es que si ahora lo vais a empezar a difundir, digamos así, por España, hay 2 puntos. Uno, que podéis utilizar perfectamente estos parámetros porque ya están optimizados técnicamente. Y por otro lado, vamos a poder estar interconectados en términos de península ibérica. Y no quedes mal, José, porque con un poco de tropo también se llega a Canarias. Sí, la tropa marina hace milagros. Por lo tanto, era básicamente esto que Miguel decía. Y ha hablado ahí también, luego al final voy a compartir contigo y ahí aquí en la net de la tecnología, 3 lugares donde se puede precisamente seguir el trabajo de Miguel Santos y por consiguiente parametrizar nuestros equipos. Yo recuerdo que el YouTube tiene la traducción automática para la lengua que queramos. Por lo tanto, pueden seguirlo por ahí, porque los vídeos que Miguel comparte y hace y comparte, son extremadamente simples de escuchar, de entender y de seguir, y además tiene una ventaja que es precisamente la programación es muy simple del Meshcore, con 4 o 5 puntos está hecho. Por lo tanto, pero eso ya lo compartimos. Yo vi que es mucho más fácil la configuración de Meshcore que la de Mestasti, ¿no? Es mucho más simple. Una pregunta, Santos, ¿qué te parece, qué opinión te merece en las aplicaciones? Que hay 2 aplicaciones para teléfono, para móvil, ¿no? Sí. Son diferentes, ¿no? La de Mestasti y la de Meshcore, como utilización del sistema. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes? Sim, são diferentes, porque o sistema é diferente, mas funcionam quase da mesma maneira. Portanto, a maior diferença que se encontra tem a ver com o funcionamento próprio da rede e, neste caso, do Meshcore. Por exemplo, em Mestasti existe um canal público, posso estar a dizer o nome errado, mas há um canal onde toda a gente pode escrever mensagens e todos veem as mensagens. No Meshcore é exatamente igual. Esse canal também existe. Nós podemos criar canais para um grupo de pessoas ou um canal e dá-lo a toda a gente.
Portanto, é exatamente a mesma experiência. Onde começa a grande mudança está quando enviamos mensagens privadas de uma pessoa para a outra. Portanto, se eu escolher um utilizador e quiser enviar uma mensagem diretamente para ele, a mesma coisa se faria no Mestastic, exatamente igual. Só que no Meshcore, como ele de base, da sua natureza, todas as mensagens sabem se chegaram ao destino, ou seja, enquanto eu agora posso estar aqui a enganar-me em alguma coisa, mas durante muito tempo no Mestastic as mensagens eram enviadas, eram repetidas na esperança de chegarem ao destino, mas nós nunca tínhamos a certeza se a mensagem chegava. A não ser que o destino estivesse perto de nós. Se fosse o primeiro salto, nós tínhamos maneira de saber. Não sendo, não havia uma certeza se as mensagens lá chegavam. Penso que só com um firmware mais recente, 2.6, é que essa opção passou a existir. No Meshcore, ele sempre foi assim. Portanto, quando eu envio uma mensagem para o público, ela segue, é repetida, e só para terem uma ideia, enquanto no Mestastic o número de hops ou de saltos eu penso que é 4, o limite, em Meshcore o limite técnico são 64, e eu penso que ninguém vai chegar aos 64. Mas é muito normal eu, por exemplo, para enviar uma mensagem a 100 km, fazer 10 hops ou 12 é uma coisa normal. Portanto, só que em Meshcore a mensagem segue uma rota. Vamos imaginar que eu enviava-te uma mensagem e estávamos no alcance possível de, através de alguns repetidores, eu conseguir que a mensagem chegasse ao teu dispositivo. Eu, da primeira vez que enviasse a mensagem, o sistema não sabe onde tu estás na rede. Então ele envia para todo lado, como se fosse o Mestastic. Envia, o pacote de dados é repetido, e se conseguir chegar ao teu rádio, o pacote leva o rastro, leva o caminho que fez para chegar a ti. Se ele chegasse aí, o teu rádio responde ao meu, mas agora responde pela rota que é conhecida. Da mesma maneira que o meu pacote de dados passou certos repetidores para chegar ao teu rádio, o retorno faz pela mesma via exatamente igual. Então no meu rádio aparece a dizer delivered. A mensagem foi entregue. Eu tenho a certeza que a mensagem chegou ao teu rádio. Esta é uma grande diferença entre uma rede e a outra, em que no Meshcore é sempre assim, de origem já é assim, e temos sempre a certeza que as mensagens chegaram. E ele funciona de uma maneira muito simples, é que das próximas vezes que eu te enviar uma mensagem, ele vai tentar sempre este caminho. Se o caminho funcionar, a mensagem chegou. Se não funcionar, ele tenta a segunda vez. Se a segunda vez ele não tiver resposta, ele volta a enviar para a rede toda para tentar encontrar qual é o novo caminho. E se encontrar o caminho, ele ajusta essa rota. E nós conseguimos saber, se eu for ao teu cliente, eu consigo saber qual é a rota, qual é o caminho para chegar a esta pessoa. Portanto, eu tenho sempre a certeza de por onde é que a minha mensagem passou para chegar a um determinado destino. E posso, inclusive, escolher manualmente qual é o destino. Portanto, ele pode ter chegado e dar uma volta muito grande, que eu acho que não vale a pena, e eu digo, não, eu vou escolher o repetidor que está perto de mim, mais um repetidor que está a meio, e mais um repetidor que está perto do destino. E ele passa a fazer esta rota que eu defini. Ou seja, em termos de software, parece tudo igual. Mas em termos deste pormenor de saber como é que os dados chegaram, com quantos dBs, qual foi o sítio que passou e poder até aprender com isso, aqui é muito diferente. Não é que o Mestastic também não tenha algumas ferramentas como estas, mas aqui o software é muito mais imediato e temos todas estas ferramentas, porque quando o Meshcore foi desenvolvido foi mesmo nesta base, nós podermos saber como é que os dados chegaram e ter a garantia deles terem chegado. Miguel, se calhar foi muito complicado isto que eu disse. Lo que Miguel Santos está diciendo es que en el Meshcore, cuando enviamos, antes de más, es natural que un mensaje pueda pasar por, haga 10 hops, 9, 10 hops para llegar a su destino. Es perfectamente normal.
porque técnicamente se puede llegar a 64 hops en Meshcore, que decía Miguel, y también lo creo, a lo mejor nunca irá a ser, nunca se irá a hacer uso de esos hops todos. Pero el Meshcore, una cosa que tiene ya desde el inicio, y con gran facilidad, es saber si tu mensaje llegó al destino o no. En Meshtastic, ahora ya hay alguna forma de saberlo y tal. Al principio era más difícil, además, al principio no era posible. Cuando Miguel Santos lo probó hace unos años, no era posible. Ahora parece que sí que lo es, pero el Meshcore lo que hace es, yo te envío un mensaje a ti, José, y mi mensaje va a intentar llegar por algún camino a ti. Al llegar a ti, él, digamos que va dejando marcado por qué repetidores ha pasado. Y tu respuesta va a venir precisamente por el mismo camino. Incluso luego en mi equipo, en mi app, puedo ver cuáles han sido los repetidores por donde ha pasado la información. Pero si el equipo intenta enviarlo y no consigue, luego va a hacer de nuevo un flood, va a enviar buscando otro camino, y en cuanto encuentre otro camino, se va a coger de ese camino de nuevo y va a utilizarlo solamente a él. Esto te trae la posibilidad precisamente de saber por qué repetidores has pasado, que te puede ayudar a crear o a situar algún repetidor un poquito mejor. Mira, ahí a veces pasa por ahí, otras veces no. A lo mejor vamos a poner un repetidor ahí que garantice que me pasa siempre por... Eso ocurre en el APRS también con el trace route, ¿no? Muy bien. La verdad que eso es importante, aunque a veces hay muchos puristas del APRS que dicen, no, hay que usar wide, porque dice que es mejor, pero yo siempre digo que hay que saber por dónde viene y dónde va, ¿no? Si no... Claro. Y además volvemos de nuevo al inicio de la conversación una vez más, que no te está llenando la red con intentos de encontrarte, y luego tú respondes y luego a intentar encontrarme a mí de nuevo. Y, o sea, se optimiza el envío de datos por un camino solo. Si aquel camino funciona, vamos a utilizar siempre esse camino. Adelante, José ou Miguel. Sim. Bueno, adelante, Miguel. Há mais uma diferença, esta é uma diferença muito grande, que não tem só a ver com o software, mas com a maneira como o Meshcore funciona. Porque ele tem uma função que no Meshtastic não existe, que se chama Room Server. O Room Server é um servidor de mensagens. É como se fosse uma BBS. Nós entramos fisicamente na sala, que é, mais uma vez, é um equipamento destes, só muda o software. É como se fosse um repetidor, mas que agora aqui dentro acumula mensagens. Portanto, eu quando entro, é como se fosse um chat de Telegram ou de WhatsApp. Eu quando entro, ele sincroniza com o meu software, com o meu telemóvel, as mensagens que já lá existem. Portanto, eu vejo que mensagens lá estavam e quem é que as deixou. E quando eu escrevo, quando eu envio a mensagem, ela está a ser escrita fisicamente naquele dispositivo, que eu sei qual é, e quando eu vejo que a mensagem diz delivered e está lá escrita, ela está lá. Quem vier a seguir vai conseguir ver a mensagem e vai poder responder. Ou seja, este é um sistema que não existe no Meshtastic. Una especie de doble checking, como dicen en el WhatsApp, ¿no? Un doble checking. Exato. No es de eso, pero vamos a dejarlo terminar que ya te explico. Então, nós entramos no Room Server, vemos as mensagens que já existem
e escrevemos a nossa mensagem, como se fosse um canal do WhatsApp, tal e qual. A grande vantagem é que a mensagem está gravada naquele dispositivo, que é um repetidor também, funciona como repetidor, mas que tem esta função adicional de mensagens. Se vier outra pessoa depois, até pode ser no dia seguinte, ele entra na sala de mensagens e vê as mensagens que já lá estavam. Portanto, eu posso deixar uma mensagem para alguém ou posso ir ver o que é que foi escrito ali. Não me obriga a ter o rádio ligado, porque se eu não tiver no alcance do rádio ou o meu não estiver ligado, eu não consigo receber as mensagens. Ali eu posso, quando eu quiser, ir lá e vejo e respondo. Isto é particularmente importante para grupos que sejam fechados e que queiram ter um sistema de comunicação entre si. E depois, no final, o Miguel Franco irá falar sobre esse tipo de comunicações, em que eu vou àquela sala que pode ter uma password, portanto pode ser um sistema fechado, e eu tenho a certeza que o que está ali está escrito. Portanto, quando eu escrevo uma mensagem lá, eu tenho a certeza que todos os que entrarem a seguir a vão ver. Mesmo que eles estejam longe, mesmo que eles não tenham ligados na rede, quem vier a seguir consegue ver. Miguel, não sei se era isso que querias dizer. José, lo que Miguel Santos está hablando es de otra ventaja más que tiene el Meshcore, que es los room server. Es como una sala de chat en un repetidor. O sea, el repetidor puede ser solamente repetidor o puede tener ahí programado para ser un room server también. Tal como el nombre indica, sería un lugar donde vas y pones tus mensajes y quedan ahí grabados. Imagínate que nosotros vivimos en la misma ciudad y yo te quiero enviar un mensaje. Te envío un mensaje a ese room server, dejo ahí el mensaje en el room server, que quedan ahí grabados. No queda grabado en ninguna nube, en nada, queda ahí físicamente en ese repetidor que también acumula la función de room server. Y luego cuando tú vengas de nuevo, que te has ido a trabajar lejos o algo así, vienes y tu equipo, al conectarse a ese room server, va a descargar los mensajes que están ahí, ¿vale? O sea, vas a seguir siempre el hilo a la conversación de lo que o alguien te ha dejado de mensaje o alguna conversación que han estado teniendo y que te interesa, por algún motivo, acompañar. Esto es especialmente interesante en sistemas de Meshcore para grupos más restritos, que dejas ahí el mensaje para el grupo, que le interesa al grupo y que el grupo no puede pasar sin escucharlo, sin saberlo. Por lo tanto, es una forma de garantizar que, aunque tú no estés en el alcance de mi mensaje, porque tienes el equipo desconectado, por ejemplo, te quedaste sin batería, sea lo que sea, puedes recuperar esos mensajes en cuanto conectes el equipo y te conectes a esa room server. Vas ahí y vas, es como una caja postal. Vamos a ver lo que tenemos ahí de conversaciones o de mensajes para mí. Y lo descargas. Pues yo creo que eso es un signo diferencial muy, muy importante respecto de Mestasti para mí. Sí. Un signo súper diferente y no es lo mismo. Exacto. La gente piensa que Meshcore y Mestasti es parecido, pero no es lo mismo. Bueno, parecido en algo, pero hay muchas cosas que cambian, ¿no? Sim. Exato. Santos. E este room server pode estar acessível pela rede Meshcore, ou seja, o meu rádio não tem que chegar à antena desse room server. Eu utilizo a rede de repetidores, quer dizer que eu posso estar a entrar num room server que está a 100 km de mim e posso precisar de 5 hops para lá chegar. Desde que o meu sinal chegue lá, eu consigo entrar. Lo que dice Miguel, que es muy importante también, es que este room server no está disponible solamente para donde tienes cobertura de ese repetidor / room server, ¿sabes?
porque, por ejemplo, ese room server puede estar, como decíamos como decía antes, imaginando que estamos los dos viviendo en la misma ciudad, el room server está ahí en un punto alto de la ciudad, y tú te has ido lejos y vienes y coges los mensajes. Pero no es necesario que vengas a la ciudad a coger los mensajes. Siempre y cuando, imagínate, vas a 100 kilómetros de distancia, pero si te conectas ahí, si conectas tu equipo y si tienes forma de llegar a este home server a través de repetidores, puedes venir a coger los mensajes que están aquí en tu ciudad, ahí donde estés. Siempre y cuando tengas conexión vía repetidores, lo puedes coger ahí. O sea, el home server está disponible para toda la red, para esa red que Miguel Santos hablaba al principio, que es hecha por los repetidores. El home server está disponible en toda esa red. Por lo tanto, coges el mensaje donde sea que tú estés. ¿Y cómo se diseñan los server routers? ¿Dónde se ponen? O me imagino que en ubicaciones muy privilegiadas, ¿no? Eso, los room server están, o sea, el room server no es más que una opción que puedes poner en el repetidor. Le puedes decir, vas a ser repetidor, por lo tanto, ya de antemano, supuestamente el repetidor está en el mejor sitio que tengas disponible, y le vas a decir, pues, estás aquí en un sitio perfecto, pues vas a ser repetidor, pero además vas a tener la función de room server. Y para ser root server, ¿tiene que ser un hardware especial? ¿Un hardware específico? ¿O puede ser cualquier hardware? No sé. É exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. O firmware é que é diferente. E embora ele seja repetidor, ele não tem que estar num sítio alto. Por exemplo, em Lisboa, que há muitos repetidores, o room server de Lisboa está em minha casa, está dentro de casa. Ou seja, a única coisa que se perde é um salto. Quer dizer que dificilmente as pessoas falam com o meu room server. Eles vão falar com o repetidor, por sua vez, o repetidor chega ao meu room server. Mas há muitos repetidores em Lisboa, então não era preciso que ele estivesse tão bem localizado, até que por uma questão de manutenção é mais fácil tê-lo perto de mim. El room server de Miguel está dentro de su casa. ¿Por qué? Porque dentro de su casa tiene alcance para el repetidor que tiene en el tejado. Por lo tanto, en términos de manutención y todo eso, está en un sitio perfecto, porque le permite guardar ahí los mensajes, porque está dentro de la cobertura de otro repetidor, que es el suyo, y bueno, está dentro de su casa, tiene el acceso que puede tener. Y decía Miguel que no tiene, al inicio, que no tiene que estar el room server en un sitio muy bueno, basta que esté en un sitio al alcance de otro repetidor y lo puedes hacer perfectamente. Solamente el firmware es diferente, solamente eso, ¿vale? Ok, bueno, ahora Miguel Santos, en 6 meses se han desenvolvido mucho la red de Portugal, de Mescor. ¿Cuáles son los proyectos de futuro, los proyectos de Mescor Portugal? Bom, então, a rede continua a desenvolver-se, especialmente para outras zonas do país, que seja a Zona Norte e a Zona Sul, que tem menos. E aí é a minha proposta, porque em Espanha irá acontecer o mesmo, é que para criar uma rede Mescor, no início, pelo menos no início, o que eu proponho é que um conjunto de 2 ou de 3 pessoas que estejam relativamente perto montem ou um repetidor ou 2 repetidores. Porque aí garantem que conseguem comunicar com o seu repetidor ou com o que está próximo. Esse repetidor há de chegar a outro repetidor e desde que as pessoas estejam no alcance de um daqueles 2 repetidores, já conseguem comunicar. E depois podem ter um room server e podem começar a fazer essa experiência. Ou seja, encontrar um conjunto de pessoas que não estejam muito longe, e que estejam no alcance de 10 km, por exemplo,
e montem um, dois ou três repetidores bem colocados e comecem a utilizar. E isso vai facilitar com que outras pessoas adiram à rede naquela região porque sabem que ali existe sinal. Essas novas pessoas já não têm que ter um repetidor, têm que ter um cliente apenas. Mas como é muito simples montar um repetidor, isso foi o que aconteceu em Portugal, como é muito simples montar um repetidor, quem entra na rede e quer brincar com o sistema acaba por ter o seu próprio repetidor. E muitas dessas pessoas tinham acesso a telhado ou eram radioamadoras e já tinham antena. Porque se for um radioamador ele já tem uma antena. Então bastava programar e ligar e de repente já tínhamos mais um repetidor. E outro radioamador fez o mesmo e de repente começámos a ter muitos repetidores e a comunicação já era fácil. Ou seja, já se podia dizer à pessoa, por exemplo, se estiver numa determinada cidade, quase certeza vai ter a capacidade de entrar na rede. E isto eu acho que poderá acontecer em Espanha. Portanto, esta experiência que é em Portugal, nestas regiões que eu mostrei ali do mapa, que é a zona central, já existem muitos repetidores. Portanto, já é fácil a pessoa entrar. Noutras zonas já não é assim. Por exemplo, no Porto não é assim, na zona norte de Portugal. Para já há mais montanhas, o que é mais difícil. Então estão a organizar-se grupos de pessoas para fazer a sua rede local, que comunicam entre si, e depois com mais um repetidor e mais outro conseguir interligar com a outra rede que já existe. Eu penso que esse é o futuro que vai acontecer em Portugal, que é mais pessoas na rede. Os repetidores são fáceis de instalar e, portanto, zonas que não tinham cobertura começam a ser cobertas. Depois há pessoas que gostam de construir antenas, há pessoas que gostam de experimentar se uma antena em casa tem um alcance, outros têm no carro, uma antena num carro tem um alcance bastante grande. Se for uma antena assim pequenina é diferente, é muito diferente. Então todas estas experiências são importantes de maneira a conseguir chegar mais longe. Mas o que eu penso que irá acontecer em Portugal, ou que está a acontecer em Portugal, será exatamente o mesmo que acontece em Espanha. Grupos de pessoas organizam-se na sua região para ter os seus clientes e repetidores e gradualmente elas vão se expandindo e vão tentando ligar-se a outras cidades. Só para ter uma ideia, conseguimos a experiência mais em 433 do que em 868, mas conseguimos, por exemplo, repetidores que estão a 30 km de distância comunicarem perfeitamente, desde que sejam antenas bem colocadas. Portanto, como veem, já há um raio de alcance suficientemente grande para ser atrativo e para a pessoa querer entrar na rede. Por exemplo, tenho um caso em Lisboa, na zona de Alvalade, onde eu moro, existe um repetidor. E existe uma pessoa que entrou na rede e que até conseguia chegar àquele repetidor, mas não chegava muito bem. Quer dizer, conseguia chegar, mas já, se fosse dentro de casa já não conseguia, já tinha que estar na janela. Então o que é que ele fez? Montou um repetidor próprio. E então Alvalade ficou com 2 repetidores. Ele montou um repetidor porque lhe dava jeito a ele para estender a rede onde ele morava, mas ao mesmo tempo ele está a estender a rede naquela região. E eu penso que isso é o que vai continuar a acontecer em Portugal e em Espanha, se começar bem, eu acho que é muito mais rápido começar com os parâmetros corretos, as pessoas organizarem-se, porque há esta filosofia de repetidor e cliente, que é mais fácil de entender do que no caso do mesh tático, porque tudo era mais ou menos repetidor e era mais ou menos cliente. Miguel, queres fazer aqui um resumo? Adelante, Miguel. Sim, sim. Portanto, o que Miguel Santos diz é que o futuro disto, do Meshcore, passará muito provavelmente, e realmente é a forma se calhar mais... Lo que Miguel Santos dice es que el futuro de esto pasará casi cierto por determinados grupos de personas crear ahí una red entre ellos, poner un repetidor, 2 repetidores, ahí cerca de unos de los otros donde tenga cobertura, claro está, y empezar por ahí. ¿Y a qué llevará esto? Llevará a que
al fin y al cabo se hacen varias redes pequeñas, como está pasando ahora, por ejemplo, en el norte de Portugal, en la ciudad de Oporto, como vosotros la conocéis, eh, que se crea ahí una red que permite a quien está ahí en esa zona hablar, comunicarse entre ellos. Y luego, a poco y poco, ya se va esparciendo un poco más para un poco más lejos y así se interconectarán todas despacio, digamos así. Esto lo voy a decir yo. Yo creo que tenemos que pensar despacio. No desistir y no echar la toalla, como se acostumbra a decir, porque no consigo llegar a Miguel Santos en Tomar, que es una ciudad en el centro de Portugal. Tengo que mentalizarme que eso, al tener una relativa poca cobertura, tengo que hacer la red primero en mi zona. Y a poco y poco ya ir yendo, afastándola de mí, alejándola de mí, y naturalmente se van a interconectar ahí ya varias redes, y es por lo que pasa esto. Y Miguel dice que en España es esto bueno, podrá ser eso la manera más correcta de hacerlo. Por un lado, empezar ya con los parámetros correctos. ¿Por qué? Porque al empezar, lo que se va, esparciendo va a tener siempre las mismas configuraciones. Y cuando se llega a tener toda España, que naturalmente se conectará a Portugal también, porque estamos ahí en la frontera y es inevitable, estaremos todos con los mismos parámetros y se hará ahí sí una red grande que funciona, pero que ha empezado por esas pequeñas redes. Yo creo también que es la mejor forma de pensar en esto. Miguel lleva razón. Espacio, ¿sí? El problema, por ejemplo, que ha existido con Mestasis es que ha habido una eclosión de muchos clientes que entre sí no había conexión, porque usaban antenas interiores, una potencia tal, era complicado. Yo creo que hay que empezar la casa, como decimos en España, por los cimientos, no por el tejado. Entonces, la mejor manera es de hacerlo a través de repetidores, es decir, que la red mejor es que tenga unos repetidores antes que clientes, porque los clientes llegarán cuando tengan una red de repetidores que permite eso. Eso me ha pasado a mí y creo que a todos los que hemos entrado en este mundo de la comunicación de texto, ¿no? De online. Y la verdad que yo creo que es algo importante. Se han hecho los deberes mal al principio. La gente ha comprado en el mercado asiático dispositivos sin tener como ha hecho muy bien Miguel Santos, un diseño, ¿no? De cómo hacerlo de manera inteligente, porque se tiene que hacer de manera inteligente, porque no puedes poner en cualquier sitio, ni en cualquier momento, ni eso es importante. Y ahora que estamos a tiempo todavía, de que aquí no hay mucho, hay que hacerlo así, ¿no? Sí, exactamente. Aprovechar ya lo que ya ha sido optimizado y aprovecharlo de esa forma, porque es lo que tú dices, eso al fin y al cabo es como todos se compran walkies y luego no tienes una red, hablas con el vecino de al lado y tal, pues va todo al principio y esto él no lo hace. Él no lo hace de ánimo leve, Miguel Santos. Ha hablado que la red son los repetidores. La red son los repetidores. Esto es, en realidad, existiendo una red bien estructurada, luego ya no interesa cuántos equipos tienes porque vas a tener cobertura. Pero lo importante son realmente los repetidores. Y luego también aquí creo yo, a título particular, que beneficiamos
por un lado hay el atrito a la dificultad de ahora las personas que están en Meshtastic irse a Meshcore y tal, que tampoco tiene que ser una cosa u otra, porque cada cosa sirve para lo que sirve y no hay más. Pero también beneficia un poco de que ahora el expandir no es tan rápido, tan emocionante como ha sido el Meshtastic al principio y que creó al fin y al cabo los problemas que decías, José. Por lo tanto, creo que tiene, no voy a decir pies, pero creo que tiene antenas para crecer. Cambio. Sí. Bueno, pues no sé, Miguel, si ya, yo creo que vamos allá cerrando. Si quieres añadir Estamos, algo, si vos quieres sim, añadir alguna cosa, não, la página de tu de sim. mercopt.pt o de la página de tus vídeos de YouTube, o en fin, alguna manera Já, para contactar. certo, já lá vamos, mas há uma outra parte ainda importante de dizer, que também é uma diferença em relação ao Mestastic e que poderá ter muito interesse para algumas pessoas. Eu vou falar um pouco disso, depois o Miguel poderá complementar, que é possível, portanto, uma vez que é uma rede de repetidores, os sinais são passados entre os repetidores. Mas eu posso ter, como um cliente, o meu rádio, ele nunca emite nada, ou seja, ele não diz que está na rede, a não ser que eu queira dizer que ele está na rede. Portanto, se eu programar o meu equipamento e eu nunca disser que ele está na rede, em que no Mestastic chama-se advert, é um anúncio, ele anuncia-se que está na rede, eu voluntariamente envio um sinal como se fosse um beacon, que depois é repetido pelos repetidores e os outros rádios sabem que existe o meu e podem se ligar ao meu, eu posso nunca enviar esse sinal. E então ninguém na rede saberá que eu existo. Mas eu posso partilhar o código do meu rádio através de um QR Code ou de uma sequência, um hash. Eu posso enviá-la a outra pessoa, até posso ter o QR Code impresso num papel, e com a aplicação de cliente eu posso adicionar um rádio através de um QR Code. Da mesma maneira que eu posso fazer, se um rádio estiver perto do outro, eu posso enviar a minha identificação sem ser através de repetidores. Eu digo, não, eu só quero enviar local para os rádios que estão ao pé do meu. E o que quero dizer é que só é possível comunicar de um equipamento para o outro se eles se conhecerem entre si. No momento em que eu ligo o meu rádio, ninguém sabe que eu existo, nem ninguém me consegue enviar uma mensagem. E mesmo que eu saiba que os outros existem, eu não consigo enviar-lhes mensagens se eles não me adicionarem. Este processo é automático. Neste momento, o processo é completamente automático. Ou seja, sempre que aparecer mais um na rede e que o meu rádio receba, automaticamente eu estou habilitado a falar com ele. Mas eu posso desligar essa função. E esta é que é a parte importante. Portanto, imaginemos que nós os três queríamos fazer um grupo só nosso. Eu enviava este sinal ou por QR Code ou via rádio quando estivéssemos juntos. Cada um dos vossos clientes tinha só o meu rádio, portanto, cada rádio só tinha a si próprio mais dois, que são os outros dois. Eu podia desligar o canal público, portanto, eu posso apagar o canal público, coisa que no Mestastic não se pode fazer, senão não funciona. Eu posso dizer que não quero adicionar nada automaticamente, mesmo que a minha antena capte outros clientes, eu digo, eu não quero que eles sejam adicionados. Eu nunca irei enviar um anúncio, ou seja, um advert, portanto a rede nunca saberá que eu aqui estou, mas nós os três conseguimos falar entre nós, usar toda a rede de repetidores e nunca ninguém saberia que nós existíamos. Isso é muito importante. Sí, adelante, Miguel. Lo que Miguel Santos dice es que aquí en Meshcore yo puedo programar mi equipo y lo tengo programado, todo bien, pero nadie, si yo no quiero, básicamente nada se hace en Meshcore que yo no quiera.
O sea, solo no se va a hacer nada. Por lo tanto, yo puedo tener mi equipo programado y que nadie sepa que yo lo tengo programado. Porque yo puedo con mi equipo hacer un advert, que es decir, envío un advert y digo a la gente, mira, estoy aquí, soy Miguel, vamos a ver quién está por ahí, y les doy a esas personas la posibilidad de que me adicionen en su equipo para poder hablar conmigo, pero solo van a hablar conmigo si yo los adiciono también. O sea, tiene que haber la autorización de las dos partes. Es como crear tu propia lista de amigos, ¿no? Exactamente. Sí. Yo puedo desconectar el canal público. En Meshcore sí se puede desconectar el canal público. En Meshtastic no. Pero puedo desconectarlo. Nadie va a saber que estoy ahí. Y el ejemplo que Miguel Santos decía es que entre nosotros tres, por ejemplo, si queremos hablar solamente entre nosotros tres, yo te voy a enviar a ti, José, y a Miguel Santos el código de mi equipo. Vosotros, cada uno de vosotros me envía a mí y envía entre vosotros, y mi equipo queda con mi agenda de contactos solamente con dos personas, contigo, José, y con Miguel, y vosotros igual. Y vamos a hablar entre nosotros, y además vamos a hablar entre nosotros si podemos utilizar los repetidores que estén en nuestra cobertura, los vamos a utilizar y nadie sabe que los estamos utilizando. Sí que va a haber ahí alguna información que está siendo pasada, algún dato por el repetidor, pero nadie sabe ni que José existe, ni que Miguel Santos existe, ni que Miguel Franco existe. Podemos utilizar la red de forma incógnita, ¿sabes? Y no hay forma de que bueno, alguien, imagínate que yo por un descuido enviaba un advert y decía a la gente, mira, estoy aquí y tal, alguien me adicionaba. Pero si yo no los adiciono, nunca vamos a hablar. Por lo tanto, en términos tiene que ser recíproco, ¿no? No hay otra forma, Vale. no sé si tienes alguna duda más. Sí, una pregunta para Miguel Santos. Tuvimos hace unos meses un blackout, o sea, un corte de energía eléctrica, tanto en España, peninsular, y en Portugal, ¿no? Sí. No sé si en aquel entonces, bueno, no estaba tan desenvolvido la red, pero si se llegó a probar un poquito la comunicación, ¿no? Entre las personas, Sim. Isso aconteceu numa fase muito inicial da rede, que não estava ainda divulgada, portanto foi na fase de ensaio, em que apenas existia rede em Lisboa e aqui na cidade de Tomar, onde eu estou. E quando houve o apagão, eu estava em Tomar. E por volta das 5 da tarde, quando acabou a internet completamente, já não havia fibra óptica, telefone já não havia há muito tempo, a única maneira que houve de comunicar foi o Meshcore. Portanto, 3 pessoas da rede aqui de Tomar, a única maneira que tinham de comunicar foi através do Meshcore. Porque a minha casa está off-grid, outras também estavam, aliás, não sei se já havia 2 repetidores, pelo menos um, que é o que estava em minha casa, estava off-grid, eu tenho painéis solares e baterias, e a rede manteve-se a funcionar através daqui. Ok, ótimo. Muy bien. O sea, ha sido, como estaba en inicio, en tests, todo eso, ha sido un test casi pedido a medida. Sí, yo creo que ha hecho que crezca mucho, ¿no? Rápidamente. Además eso. Adelante, Miguel. Pronto, já vai longo esta explicação. Eu posso deixar aqui os contactos que existem, obviamente em português, mas também não há de ser difícil, e isso pode dar origem ao que pretendem fazer também em Espanha.
Deixa-me ver só como é que está. Una pregunta, Miguel. Sí. En el Mestasis hay un canal que se llama Ibérica o Iberia, no recuerdo, no lembro exactamente muy bien. Pero ¿existe algo parecido que pueda interconectar, digamos, las dos partes? Bueno, que ahora ya no hay prácticamente fronteras, ¿no? Sim, No sé, tem, ¿qué opinión tiene? é possível fazer, ou seja, o canal qualquer um pode abrir, um canal, e depois vai partilhar esse QR Code com outros e adiciona o canal. A diferença é que no Meshcore só existe comunicação via rádio, não existe o MQTT. Portanto, não é possível utilizar a internet ou os dados móveis do telemóvel para passar mensagens. Portanto, quando nós dizemos que a rede chega a um determinado sítio, é sempre via rádio. Portanto, fazer um canal Ibéria é possível, mas faz sentido quando houver alguma interligação entre Portugal e Espanha. De outra maneira, os portugueses ficavam a falar sozinhos e os espanhóis também. Sí, sí, es verdad, se quedan sozinhos, es cierto. Está cierto. Bueno, nada más es casi 2 horas de programa, está muy bien y yo gustaría más a falar más una vez y gustaría también de poder tener informaciones de cómo se ha desenvolvido la red, ¿no? de Portugal. Y nada, muy grato tanto Miguel Santos como Miguel Franco por la gentileza de estar aquí y también un 73 a todos los que os han visitado. Si alguno quiere preguntar o no hay problema ninguno, vamos a dejar un espacio para que puedan, si quieren preguntar alguna cosa, alguna duda, bueno, en portugués, en español, portugués, español, como quieras, no hay problema ninguno. Así que adelante, están los micrófonos abiertos para todos. Yo creo que hay más portugueses que españoles. Pero sí, adelante. Hola, buenas noches de Unocha Reunión. Yo, más que preguntas, quería dar las gracias porque lo que sí me ha aclarado mucho es porque yo he estado practicando con el Mestatis y veo que yo no me estaba gustando, veía muchas lagunas, ¿no? Y creo que desconocía, aunque alguna vez Miguel Franco ya me había explicado de este sistema, pues porque somos amigos. Hoy me ha aclarado todo y la verdad que lo felicito porque encima siendo un diferente idioma, la verdad que lo he entendido todo perfectamente y me ha gustado y pienso practicarlo el sistema este nuevo. Y daros las gracias a Miguel Santos y tanto a ti, José, como a Franco, a los tres, porque hoy la verdad ha creado algo que lo estaba perdiendo cuando he probado el otro sistema. Sí, la verdad que sí. Yo creo que es un gran desconocido porque la gente habla de Mestasis. Mestasis ha conseguido acaparar el término de la comunicación LoRa, ¿no? Y no debe ser así. Hay muchas alternativas, hay muchas opciones. Y bueno, quizás, el problema es de cuando yo eso lo he vivido, cuando hay más de una red, se crean como redes paralelas y se hace un poquito difícil la comunicación, pero bueno, tienes la libertad también de elegir cómo lo quieres hacer y eso también es importante, ¿no? Y efectivamente, y además una cosa, tú lo has dicho muy bien las palabras, que ha sido un boom, que todo el mundo, porque además como siempre cuando sale algo nuevo, como radioaficionados nos gusta investigar, ha sido un boom, pero que al final luego, cuando lo empiezas a trabajar, te desengaña, no, a mí por lo menos, no me ha cuajado lo que yo pensaba que era. Y eso que mucha gente se ha metido en el tema. Así que gracias porque lo del programa de hoy me han abierto muchas cosas y otras vías. Bueno, Gracias. pues gracias a ti, Andoni, como siempre, por estar ahí, por acompañarnos. No sé si alguien más quiere participar, algún portugués, ainda algún portugués que quiere participar.
gustaría mucho de escuchar, así para tener otra perspectiva, ¿no? De la radio Mescot. Yo creo que debería como dice Miguel Santos, se debería de añadir, claro, lo de Mescor Radio, el adjetivo de radio para hacerlo más claro, porque así sería más interesante. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere participar o reportarse o simplemente una aclaración? Sí, adelante. No sé si vosotros me estáis viendo. No, ahora no. Ahora no. Perdona que no se estoy... Ahora, perdona, que decía si vosotros me estáis viendo. No. Bueno, pues felices de vosotros, mejor. Vale, está bien. Algo se pasa aquí con el móvil, no sé, pero bueno, decir también una cosa, que bueno, que más o menos se había quedado ahí para decir. Esto de esta red, Meshcore, puedo decirlo también por Miguel Santos, es una red que se encuadra muy bien en términos de privacidad, como hablábamos antes, eh, en algo, en una filosofía de vida bueno, que no es extraña a todos, que es el prepping. Cuando una persona se dedica a esto del prepping, teóricamente quiere algo un poco más privado, quiere crear un grupo más privado, quiere hablar solamente con su familia, quiere algo más cerrado. Y esto del Meshcore, además de haber sido creado de esta forma tan ideal para esto, te trae innumerables posibilidades en este sentido. O sea, tú puedes crear con tus amigos una red claro, al coste tuyo de tu grupo, una red de repetidores para tu grupo solamente. Tu grupo solamente. Si además de eso vas alguna vez a utilizar los otros repetidores, pues es un bonus. Pero tú puedes crear tu red en tu ciudad que garantizadamente, siempre y cuando tus repetidores estén bien mantenidos, claro está, vas a tener una red privada ahí para ti. En que solamente tienes tus compañeros en tu lista de contactos, ellos lo mismo, y va a funcionar de esa forma. Esto es algo que, y seguro que más que uno que sigue esta filosofía lo va a escuchar, porque me voy a encargar también de compartirlo de esa forma, a más que uno le interesará esto, porque una cosa es que nosotros queramos saber de cómo cómo está la situación en todo el país, en toda la península, en toda Europa. Otra cosa es que queramos saber cómo está nuestro núcleo de amigos, de familia, que son los que están cerca. Y al estar cerca, esta red es perfecta para esto. Porque no dependes de nadie, no tienes que estar ahí dependiente de si tu mensaje está llegando a tu hijo, a tu esposa, a través del equipo de una persona que tú no imaginas quién es, que tú no sabes quién es. O sea, que lo puede desconectar, que puede estar fuera de cobertura, sea lo que sea. O sea, tú creas tu red. Todo lo que venga de más que puedas utilizar es un bonus, pero te garantiza que tienes ahí una forma de comunicar, de estar conectado, que no hay otra forma que lo haga de esta forma también. Y luego tiene una ventaja que yo lo veo muy bien, por ejemplo, para una familia. Tú puedes tener tu equipo
Tu esposa tiene tu equipo y vosotros tenéis en vuestro equipo, tenéis habilitada eso que creo que Miguel ha hablado al principio, o no, a lo mejor no. Puedes tener habilitado el pedido de localización. Imagínate esto, tú estás en tu trabajo, tu mujer está en su trabajo, se crea la hostia con un blackout como ha habido ahí hace unos meses. Y tú no sabes dónde está tu mujer porque no consigues hablar con ella. Tienes el Meshcore, muy bien, puedes hablar con ella, pero imagínate que ella está cogiendo el coche y se va a buscar a la pequeña al cole y está ahí en medio de la confusión, que no hay semáforos, no hay reglas, no hay nada. Ella solamente con tener el equipo conectado, tú le pides la localización a su equipo y vas siguiéndola donde ella está y consigues saber si ella ha ido al cole del pequeño a buscarlo, si ya está camino de casa, si está en otra parte cualquiera, y tú consigues ir a su encuentro sin que ella tenga ni siquiera el trabajo de coger el móvil y diciendo, mira, estoy cerca del, paso la publicidad del IKEA, ahora estoy camino del Intermarché, ¿sabes? O sea, hay innumerables posibilidades de utilizar esto para redes privadas, para redes de familiares, para redes de núcleos de amigos, núcleos pequeños de amigos, con mucha privacidad y con mucha fiabilidad. Basta con eso que inviertas, y no es tanto así, que inviertas en los repetidores que te van a garantizar la cobertura para tu zona. Es tan simple como eso. Este es un ejemplo de cómo se puede aplicar a la filosofía Prepper, que siempre se está buscando alguna forma de comunicar. Al contrario del Meshtastic, que es y a mucha gente no le gusta que yo lo diga, pero es más bien como una red social, que están ahí todos conectados, todos sabiendo uno de los otros y tal. Pero en muchas ocasiones queremos tener un grupo restrito, garantizado, y que no tenga ruido, entre comillas, de afuera, ¿sabes? Porque si yo quiero saber cómo está la situación en Portugal, en el resto del país, tengo opciones. Tengo la radio FM, tengo la onda media que aquí aún trabaja, tengo los equipos de banda ciudadana, tengo los equipos de HF, por lo tanto, tengo muchas posibilidades de saber cómo está todo alrededor en unas centenas de kilómetros. Pero cerca de mí, donde me interesa ayudar o ser ayudado, esto va de maravilla. Adelante para vosotros. Sí, bueno, aquí Ana Pardal Monteiro que nos dice fantástica presentación, parabéns a todos, ao Macanudo, Prepper, a Miguel, eu mismo. También obrigado aí, Ana, también por estar aquí, por tuas palabras. Muito grato. Fico aquí. Y nada, ya para mí, no sé si quisieras añadir una última palabra, pues, y ya nos despedimos por hoy. Bom, por mim agradecer a oportunidade de estar aqui, espero ter contribuído para o sucesso também do Meshcore em Espanha. Fico à vossa disposição para outros contactos futuros que necessitem, e o que vos posso dizer é que consultem o www.meshcore.pt, está lá a informação necessária, nos contactos estão todos os canais de Telegram, site, YouTube, tudo está lá. E espero em breve também ver o Meshcore.es em Espanha, também a ser desenvolvido, e obviamente no que eu puder ajudar, assim o farei. Esperemos bem que muito cedo tenhamos disponível uma rede assim também que possa permitir uma interconexião e ligar aí entre nós. Muito certo. Ok, obrigado a todos e até uma próxima. Espero contactar más una vez con otra información o algún desenvolvimiento más grande ahí que pueda informar a todos. 7-3. Chao.
Gracias. Chao. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a vosotros. Chao. Adiós, gracias.